Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo, por incrível que pareça. Eu convenci meu marido, fala, amor. Oi, gente, tudo Meu bem? marido Carlos a vir aqui responder umas perguntinhas. Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram. Vocês deixaram umas perguntinhas sobre como está sendo a nossa vida aqui em Portugal no nosso primeiro mês. Então eu já volto para responder essas perguntinhas. Roda a vinheta. Vamos lá, Carlos. Fale aí a primeira pergunta. Tá gravando? Tá? Não? Fale aí a primeira pergunta, vai. A cidade tem muitos arrendamentos? Então, gente, como eu já falei em vários vídeos, vocês já estão cansados de saber ou não, né? Quem tá chegando aqui agora, aproveite e se inscreva no canal, viu? Deixe seu joinha aí e fique por cá que a gente vai... Ó, fique por cá, tô falando igual portuguesa já. Fique por cá que a gente vai trazer vários conteúdos aqui de Portugal. E respondendo então, voltando, arrendamentos e aluguéis, né? Então, a cidade tem muitos arrendamentos. Pra quem não sabe também, a gente tá morando em Covilhã, aqui em Portugal. E a cidade tem muitos arrendamentos? Não, galera, na verdade tá bem complicado arrendamentos aqui, né, amor? Sim, tá muito complicado. Principalmente para quem ainda não tem NIF, né, que é o nosso número de identificação fiscal, é o CPF no Brasil. Então, isso é um dos requisitos que os senhorios, que são as pessoas que locam as casas, tem como pré-requisito que você tenha um NIF. Então, não é muito simples de você chegar e já conseguir um arrendamento. Tá? Isso. E além disso, né, tá difícil mesmo porque tem poucas casas no mercado para arrendar. Então, mesmo que você chegue aqui, peça para ficar, por exemplo, uma semana, ou às vezes até menos dias em hotel, ou em Airbnb, ou alugar um quarto até você conseguir, pode ser que não seja tão simples assim, tão fácil assim, tá conseguindo. Tem poucos imóveis à disposição. Você olha aí no site que é o Idealista, né, que tem os arrendamentos daqui e quase não tem imóveis à disposição. Então, por aí a gente já vê que está bem complicada essa situação. Entretanto, eu acredito que não seja a melhor forma você vir do Brasil com um arrendamento, principalmente com um arrendamento de longo prazo. Por quê? Porque você pode chegar aqui, enfim, é muito difícil você alugar alguma casa ou algum apartamento só vendo fotos ou vendo vídeos. Você não vai ter noção da vizinhança, de qual a proximidade daquele lugar com os lugares de interesse que você tem na cidade. Sim. Então, a minha dica é, venha com um lugar para alugado por, sei lá, uma semana, 15 dias. Se você tiver disponibilidade financeira, venha com uma reserva de hotel, mas fazer a locação direto do Brasil para um contrato de longo prazo, eu não indico que seja feito. É arriscado, né? Inclusive, você não sabe quem tá ali do outro lado, né? Pode ser até um golpe e você não tá sabendo disso. Então, é bem arriscado. Mas a gente deixa a dica aí também de que venha com um bom planejamento financeiro, porque pode ser que você em um mês não consiga alugar uma casa, né? Então você vai ter que vir com um pouco mais de dinheiro para que, se você não consiga alugar uma casa, arrendar, né? Tô falando alugar, arrendar uma casa em um mês, você tenha dinheiro para se manter aqui, né? Então vamos passar para a próxima, senão a gente se prolonga muito aqui nas perguntas. Então tá. É bom para trabalho? Olha, essa pergunta aí também é bem complicada. Então, geralmente quem chega não tem toda a documentação, ainda não foi no CEF, regularizar sua situação aqui. Então, nessas condições, eu acredito que está difícil sim, tá? Muita gente fala, tem trabalho em supermercado, tem trabalho em restauração, tem restaurantes, tem trabalho em hotéis, porque aqui é uma área turística, né, por causa da Serra da Estrela. Tem trabalho em vários setores, assim como todas as cidades, inclusive no Brasil. Se você for para o interior, tem vários setores que tem emprego, sim. Só que tem menos empregos porque é interior. E para os brasileiros que estão chegando sem a documentação, que vem como turista, né? Aí dificulta um pouco mais, sem ter manifestação de interesse, sem ter autorização de residência, tá um pouco complicado. Eu já estou aqui 1 mês e ainda não consegui nenhum trabalho. Assim, estou fazendo entrevistas e tudo, mas ainda não tenho nada fixado ainda, não consegui nenhum trabalho. Então, nesse aspecto, tá um pouco complicado. Você quer complementar alguma coisa a respeito a isso? Porque o Carlos ainda trabalha, né, do Brasil, então a respeito disso ele não tá procurando trabalho, então vamos passar para a próxima. Como está sendo a experiência de estudar em outro país? Isso o Carlos pode falar melhor que eu, porque pra mim tá sendo péssimo. Mentira, fala. Bom, quando a gente fala em experiência, né, isso é algo muito, muito intimista. Muito individual, né? Muito individual. O que eu considero é que quando você vem pra cá e você tem um choque de cultura,
enfim, não só em relação aos professores, enfim, aos termos que os professores usam dentro da sala de aula, mas toda a sistemática é um pouco diferente do Brasil, principalmente do que eu tinha vivido. Na verdade, eu estou fazendo um mestrado aqui, então é um pouco diferente de tudo que eu tinha vivido no Brasil, mas sair da zona de conforto é sempre bom. Então, toda vez que você sentir que não está confortável, enfim, toda vez que você se perguntar, será que isso é para mim? Eu acho que você está no caminho certo enfim, se desafiar, entendeu? De aceitar desafios. Acho que não tem muito mais o que falar. Isso é a experiência de cada um mesmo. E tem pessoas que vai lidar melhor com a situação e tem pessoas que, né, vai ser um pouco mais difícil. Como no caso meu e do Carlos mesmo. Ele tá achando difícil sim, né? Tem todas as dificuldades, igual ele mesmo disse. Mas ele sabe lidar melhor um pouco com essas dificuldades. Eu já fico meio desesperada, né? Com esse choque todo de cultura, com essas dificuldades do dia a dia mesmo, de enfrentar essas dificuldades. Mas aí é bem, bem individual. Então, é claro que vai ter essas diferenças, né? Até mesmo sendo português, tem essas diferenças de termos, eles usam termos diferentes nossos, né? Então, vai ter esse tipo de diferença sim, mas isso é a experiência de cada um mesmo, é muito individual. Vamos para a próxima. Agora que já tem experiência de um mês em Portugal, quanto em dinheiro eu devo levar? Isso também é bem complicado de dizer, né? Porque, assim, eu vejo vários vídeos no YouTube dizendo assim, você tem que ir com 5 mil euros para um casal, 6 mil euros se for um casal e mais um filho, 7 mil se for um casal e 2 filhos, e 8 mil se for um casal e 3 filhos. Eu acho que isso é bem relativo, gente. Porque, assim, você, igual a gente estava mesmo falando, se você não chegar com uma casa arrendada, você corre o risco de ficar ali 2 meses tentando achar uma casa. E se você vier com filhos, então, você vai ficar tentando achar casa, não vai colocar os filhos na escola, não vai conseguir emprego enquanto isso. Então, assim, olhando agora o câmbio, que é 5 vezes mais, o euro é 5 vezes mais o nosso real, 20 mil reais vai embora mesmo muito rápido. E mesmo assim, quando você consegue arrendar uma casa, vai ali 3 rendas, uma renda e às vezes um calção. Então ali quase todo o seu planejamento já fica ali, entendeu? Fora quando você vai começar a arrumar emprego, quando você vai conseguir realmente um emprego, né? Então isso é muito complicado. Falar exatamente quanto você deve trazer é muito complicado. O que você indica aí, amor? Como você é consultor financeiro, o que você prevê, assim, em termos financeiros? Nesse caso, assim, a minha dica é que você pense no pior cenário possível. O que seria o pior cenário possível? Vamos extrapolar. Você tem dinheiro para se manter durante 6 meses sem ter nenhum rendimento? Sim. Faça as contas, inclusive pensando no local onde você quer morar. Porque, diferente, a gente mora no interior você consegue um T0 por 250, 300 euros. Já em Lisboa e Porto, você não consegue isso por menos do que 500 euros. Então já pense nisso, ó. Qual que é o pior cenário? Eu vou ficar 6 meses sem ter nenhum tipo de trabalho, sem ter nenhum tipo de renda, e eu consigo me virar durante esses 6 meses? Se você responder essa pergunta e dizer que sim, tá, eu acho que já é possível você vir tranquilamente, tá? Então, esse seria o cenário mais conservador. Então, respondido aí, gente. É melhor pensar no pior cenário possível, né? Pra saber o quanto trazer. Bom, vocês planejaram mudar para Portugal juntos ou a ideia partiu de um dos dois? Pra Portugal, foi juntos, né? Sim, foi juntos, mas A ideia partiu de mim, que eu sempre quis. Eu falava com você que eu queria morar fora do país, né? De ter essa experiência fora do país, não necessariamente para Portugal. Mas queria ter uma experiência de morar fora do país. Só que você... Pois é, eu já tinha morado em Portugal em 2010, durante 6 meses, fazendo intercâmbio. E eu gostei da experiência. E a única forma da gente vir para Portugal, para eu não perder o vínculo com o meu trabalho no Brasil, seria fazendo... Na verdade, a única forma de eu sair do Brasil seria fazendo um mestrado. Então, e Portugal, enfim, pela facilidade que a gente tem com a língua, e, enfim, até os pré-requisitos para entrar no mestrado aqui, eles são... eu acho até mais fácil de entrar no mestrado aqui do que entrar no mestrado em Portugal, no Brasil. Sim. Então, Portugal
e foi uma das opções com o melhor custo-benefício, assim, pra gente vir. Inclusive falando em custo mesmo, né? Porque Portugal também, dentre os países aí da Europa, entre Portugal ou Estados Unidos ou Canadá, enfim, seria o lugar mais barato pra gente vir morar, pensando em se manter com o dinheiro que a gente tem vindo do Brasil. Sim. E também a faculdade em si, a gente também pensou no custo-benefício também de Covilhã, né? Olhando as faculdades de Portugal, a gente viu que a faculdade da Beira Interior era uma faculdade boa também, né? E a gente olhou o custo-benefício de estar morando no interior, que seria mais em conta do que uma Lisboa e um Porto, né? Então, foi isto. Como está sendo a adaptação? Qual o maior choque cultural até o momento? Essa foi nossa amiga Sabrina, lá de Ressaquinha, que mora em Portugal também, que perguntou pra gente. Então, como está sendo a adaptação? Eu acho que a adaptação em relação ao país, pra mim não tá sendo muito complicado, não. Assim, apesar de que no início eu ficava meio em dúvida o que as pessoas falavam e tudo, pedia pra repetir. Às vezes achava que a pessoa era bem direta, assim, também, eu ficava meio assim, mas agora eu já acostumei com o jeito. A adaptação ao país ainda não. O friozinho tá começando a pegar agora, não sei como vai ser nos próximos meses, eu acho que isso vai ser mais difícil, adaptar com o frio, né? Sendo que é uma cidade que neva, então eu acho que isso vai ser bem complicado. O choque cultural tá bem inserido no que eu disse, né? De os portugueses serem um pouco diferentes da gente, quanto a gente ser mais caloroso, né? Querer cumprimentar, já abraçar, levar pra casa e tudo. E eu acredito que a gente não tá sofrendo tanto com isso, porque a gente tem muito brasileiro aqui. E a gente já fez vários amigos brasileiros aqui, tanto no mestrado quanto de sai aqui, conhece bastante gente do Brasil. Tem bares aqui que tocam muitas músicas brasileiras. Então, assim, o choque cultural mesmo não tá sendo muito forte. Pelo menos pra mim, não. E pra você? Não, pra mim também não tive nenhum choque, assim, nada que eu me lembre agora de diferença brutal entre Brasil e Portugal. Não sei se também é porque eu já tinha vivenciado a experiência, então eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar aqui. Pode ser que seja Sim, isso. até os termos, né, as palavras que eles usam de diferente, você já sabia muitas. Então, pra mim, o que era novidade, e pra ele nem tanto. Ele já tinha vivenciado isso um dia, então não foi tanto assim o choque cultural que ele já tinha vivenciado um dia, né? É. Bom, você já teve a oportunidade de analisar quais são os melhores investimentos aqui em Portugal? Essa é pro Carlos, foi o Iura que fez essa pergunta. Não, até o momento eu nem entrei nesse mérito, enfim. O que eu vejo, muito por alto, é que o mercado de capitais português, ou seja, bolsa de valores, é um mercado muito pequeno, né? Portugal é muito pequeno em relação à Europa. Então, a gente tem poucas oportunidades para investimento em renda variável dentro de Portugal mesmo, mas o mercado de capitais da Europa está aberto para qualquer um. Então, isso não é uma grande limitação. Mas assim, falando a verdade, eu ainda não. Primeiro porque eu trabalho no Brasil e eu não tenho credenciamento para poder fazer nenhum tipo de atendimento em Portugal. E segundo que eu ainda não tive realmente tempo para me debruçar sobre o mercado de capitais em Portugal. Então não tenho nada a declarar. Mas se você quiser alguma consultoria pra investir no Brasil, tá aqui a pessoa. Você acha que Portugal supriu suas expectativas? Eu acho que não. Nossa, tô sendo muito pessimista nesse vídeo, né? Coitadas das pessoas que querem vir pra cá. Mas eu tinha uma ideia bem diferente, gente, sinceramente. Eu acho sim Portugal maravilhosa. Maravilhoso, né, o país. Covilhã maravilhosa, uma cidade linda. Só que assim, eu cheguei com a ideia, porque eu vi poucos vídeos, pra falar a verdade, eu não me planejei muito antes de vir pra cá. A gente tava fazendo muita coisa no Brasil, tava uma correria só. Um mês antes a gente não sabia se a gente ia conseguir vir. Então foi muito rápido a nossa mudança, então a gente não teve muito tempo de se planejar, assim, do que a gente ia fazer, como que era lá realmente a cidade, né? Então, assim, eu achava que era uma coisa do tipo, eu ia chegar e ter emprego e eu conseguir trabalhar na primeira semana. Porque eu já vi alguns vídeos e na primeira semana a pessoa falava que começou a trabalhar, ou na segunda semana já estava ali com emprego, então eu não achava que tinha tanta essa burocracia na hora de conseguir emprego, porque as pessoas pediam toda a documentação, né? Então eu fiquei bem decepcionada em relação a isto, entendeu?
E é isso, eu acho que é mais em relação ao trabalho mesmo, que eu fiquei decepcionada e achei que seria mais fácil, né? Até porque eu não estou escolhendo trabalho, não é questão minha, né? Porque às vezes vocês pensam assim, mas ela não tá conseguindo trabalho porque ela quer um salário bom, ela quer trabalhar na área dela. Não, é porque eu quero o salário base mesmo e trabalhar em qualquer área. E não estou conseguindo. Então, é algo que eu achei que fosse muito mais fácil. Que todos, né, pelo menos o que eu tinha ouvido falar que era bem fácil e não estou conseguindo, então não supri minhas expectativas por isso. Mas que é maravilhoso e que tá morando na Europa é legal e que esse encanto de poder viajar e tudo muito perto, e as passagens baratas também, isso é maravilhoso, mas em relação a isso me deixou a desejar sim, não supri minhas expectativas. E você? Acho que o caso pra ele tá tudo bom. Pra mim tá tudo bom. Recomenda mudar de país? Eu acho que essa foi da Lu lá do Brasil, nossa amiga. Eu acho que ela tá perguntando se a gente recomenda, né, sair do Brasil pra vir pra cá, por exemplo. Olha, eu acho que isso também é uma questão muito individual sua, sabe? Olha, se a gente fosse pensar na vida que a gente tinha no Brasil e vir pra cá, a vida que a gente tá tendo aqui, se a gente for contar pra vocês vão falar assim, nossa, eles são doidos, por que eles foram fazer isso, né? Porque assim, não que a nossa vida no Brasil fosse maravilhosa, mas aqui a gente tem menos coisas, né? A gente abre mão de algumas coisas. Nossa casa aqui é um peseiro, tipo, isso aqui é tudo que a gente... Esse aqui é o cômodo que a gente mora, mais o quarto ali e uma casa de banho. Só no Brasil nosso apartamento era bem maior e a gente pagava o mesmo valor. Nossa qualidade de vida era um pouco melhor. Assim, não em relação à qualidade de vida mesmo, porque aqui a segurança, né, isso não tem nem como medir. Mas se for olhar em questão de coisas, né, no Brasil a gente tinha mais coisas, né, a gente deixou o carro lá, que a gente não tem carro, nossa casa aqui é muito menor. A gente tá vivendo com 2 panelas, quatro talheres, né, 2 garfos e duas facas. Assim, tudo a gente tem menos agora. Então, se a gente for colocar na balança o que a gente tinha no Brasil e o que a gente tem agora, as pessoas iam falar, não, de jeito nenhum mudaria para outro país. E a gente falaria, se fosse em relação a isso, de jeito nenhum a gente recomendaria mudar para outro país. Só que não é bem isso, a gente estava em busca de outras coisas. A gente não estava em busca de coisas que são, né, materiais, né, que são as pegáveis. A gente estava em busca de experiências mesmo, diferentes do que a gente estava vivendo. De sair realmente da nossa zona de conforto, igual o Carlos já tinha dito aqui. E realmente a gente saiu muito da nossa zona de conforto. Aliás, se alguém souber onde que ela tá, eu quero voltar de novo. Ô, Mauro, pode falar, você não falou. Você recomenda mudar de país? Bom, se você quiser, se você tem a intenção de ter uma nova experiência, enfim, e vir com uma cabeça aberta, não florear na sua cabeça que vai ser tudo bom. Perfeito. Porque não, na verdade vai ser difícil, muito mais difícil do que você imagina. Venha. Agora, se você não gosta de mudança, se você não gosta de ter aquilo tudo muito bem planejado, pô, não venha, porque realmente sai um pouco do planejamento. Sai um pouquinho do que você tem planejado, sim, entendeu? Eu sou muito organizada e o Carlos também gosta de ter tudo muito organizado. E aqui não tem como, gente, porque igual a gente veio sem o arrendamento, então a gente não sabia em quanto tempo a gente ia conseguir alugar uma casa. E por nossa sorte a gente conseguiu em 2 dias, mas a gente podia ter ficado um mês sem conseguir, né? Então, assim, na cara e na coragem mesmo, é sorte e não podemos só contar com a sorte, igual a gente já falou, tem que fazer o planejamento financeiro também, porque se der tudo errado, você tem pelo menos ali o dinheiro para se manter. Então, se eu recomendaria ou não, depende muito do que você quer para sua vida. Você quer mudança, radicalismo, sair da zona de conforto, recomendaria. Se você não quer, você gosta do que você está vivendo, ou você não quer, às vezes, ficar pior do que você já está, correr o risco de ficar pior do que você já está, então fica aí, porque, né, porque pode ser que piore, pode ser que melhore muito, né, esse é o risco, mas pode ser que piore. Então, é isso. Então vamos para a última pergunta. Última pergunta, porque esse vídeo já está ficando grande demais, tem 24 minutos, Jesus amado. Mas se vocês tiverem outras perguntas, podem fazer as perguntas aí nos comentários. Que a gente vai responder aí nos comentários, tá bom? Na medida do possível a gente vai responder. Qual a maior diferença entre Brasil e Portugal, na opinião de vocês? Brasil e Portugal? Nossa, me fugiu totalmente. Você lembra de alguma coisa assim que te tenha chamado muita atenção? O pessoal vai achar que eu sou bebum, mas... Já vai na cerveja, porque bebida. No Brasil a gente está muito acostumado a ir nos bares e ter petisco, enfim, nem que verdade. seja o pior bar que exista, vai ter uma batata frita. Então, aqui em Portugal você não vai encontrar esse tipo de coisa. Você vai no bar e no bar só tem cerveja, tem bebida. E a gente estava muito acostumado a isso, a sentar no barzinho, comer alguma coisa, beber, enfim. E aqui não é isso. Tem o café,
que vai servir, vai ter café, vai ter cerveja, enfim, mas vai ser, é um ambiente, é uma lanchonete, né? No Brasil a gente vê lanchonete em qualquer lugar, aqui vai ter café e vai ter cerveja no café, mas no bar não vai ter nada de comer, nada mesmo, nada. E a gente sente falta, porque a gente gostava de uma cervejinha com petisco. Então a gente sente falta, viu? É bem diferente isso mesmo. Em mercado a gente tem que levar as nossas sacolas, né? Você tem que sempre sair com uma sacola, porque não dão sacos, chamam de sacos aqui. E aí você tem que pagar pela sacola. Então agora eu já tô habituada a deixar sempre uma sacolinha na minha bolsa, na minha mochila, pra não ter que pagar os sacos. E mais alguma coisa? Não tô lembrando de mais nada. Espera que eu vou lembrar. Lembrei. Aqui, como eu já tinha dito antes, não tem como nem comparar com a segurança que a gente tem no Brasil. Aqui é muito mais seguro, né? Tanto é que a gente pode andar com o celular a qualquer hora, de madrugada e tudo, conversando, videochamada. Já conversei várias vezes de videochamada com minha mãe de madrugada. De madrugada não, tipo meia-noite. E aqui, né, o pessoal nem olha pra você. No Brasil a gente não se sentiria seguro, mesmo no interior, andando de madrugada com o celular assim, tão exposto. E também caixa eletrônico, né? O caixa eletrônico é virado pra rua. Então você pode tirar também. Outro dia a gente tava andando com a nossa amiga, ela simplesmente, meia-noite, né? Daquilo ela foi, tirou o dinheiro lá, porque a gente já não tinha dinheiro mais, ela até tirou pra gente. Tirou meia-noite na rua. Pronto, no Brasil, imagina, nem o banco fica meia-noite aberto, imagina um caixa eletrônico virado pra rua, né? Coisa impossível de dispensar no Brasil. Temos também o fato de que a água a gente bebe da torneira. Muita gente do Brasil mesmo fala que a gente é doido, né? Que fala que, não, que a gente tá bebendo água e não pode beber, mas a maioria das pessoas falam que é pra beber água da torneira. Então na faculdade a gente pega água da torneira da pia do banheiro. Pois é, eu passei 2 semanas na faculdade sem entender, Morrendo de sede. olhando para todos os lados e tentando achar o bebedouro, né? E eu não via bebedouro em lugar nenhum, até que um dia eu perguntei: pessoal, como é que vocês fazem para encher a garrafinha de água? Na torneira do banheiro. E eu assustei e falei: mas sério, na torneira do banheiro? Enfim, aqui em Portugal, existe no Brasil a gente tem caixa d'água, né? Por que a gente tem caixa d'água no Brasil? Porque o nosso sistema de abastecimento, ele não é ininterrupto. Então, o tempo todo, aqui existe pressão nos dutos, na canalização de água potável. O que faz com que, caso tenha um rompimento já estou falando muito tecnicamente, né? Enfim, falando pra mim, engenheiro. Enfim, aqui não corre o risco de ter uma contaminação da rede de abastecimento de água, e como ninguém tem caixa d'água nas suas casas, não existe uma fonte de contaminação dessa água até chegar na sua torneira. Então, por isso que eles usam tomar a água da torneira. Inclusive aqui em casa, a água sai da torneira e vai pra garrafinha pra geladeira. Porque a gente é acostumado a tomar água gelada. Mas acho que daqui a pouco nem vai precisar ir pra geladeira, porque de manhã ela já tá super gelada da torneira. Então, vai só tomar da torneira mesmo. Então é isso. No Brasil a gente nem pensa em tomar água da torneira, né? Sempre tem o nosso filtro lá. Mas muita gente usa filtro aqui também, tá, gente? Porque eu vou falar que não precisa, e como o Carlos explicou tecnicamente, não precisa, né? E eu confio nele, então. Não entendo nada, mas eu confio nele. Então tá certo. E outra coisa também que é diferente, não é que é diferente, né? Mas que a gente ficou achando ótimo, porque chocolate aqui, Milka, Nutella, essas coisas todas, essas perdições, é muito mais barato aqui. É muito mais em conta aqui, né, amor? Lá eu jamais ia pensar em comprar Nutella, ia pensar em comprar Milka, né? Acho que a gente nunca comprou Nutella e Milka no Brasil, né? Não. Não, a gente não compra. Nem aqui a gente compra Nutella, a gente compra a imitação da Nutella aqui, porque ainda é mais barato. Mas Milka a gente já até comprou aqui porque é muito barato, gente. É uma barrinha, é R$5, nem a Garoto tá isso no Brasil mais, né? Tá é muito barato, não tem noção. E tem outras coisas que também são muito mais baratas aqui. Em contrapartida, tem muitas coisas que são mais caras. Carne bovina, você não vai encontrar por menos de R$50 o quilo. R$50 o quilo é o mínimo. Da carne bem ruimzinha, né? Carne moída. Carne moída. Assim. Carne moída, R$50 o quilo. Então, picanha, você não vai achar por menos de 90, R$100. Então se prepare pra... A picanha também é cara no Brasil, né? Mas uma carne normal que a gente comprava pra cozinhar um músculo, que no Brasil era R$30, aqui você não compra por menos de R$70 o quilo, né? A gente não acha. Tanto é que a gente não comeu carne de boi até hoje. Um mês sem carne de boi, fazer o protesto aqui. Mentira, a gente comeu hambúrguer ontem. Mas, você tá lembrando de mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Então é só isso, gente. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Comente se o Carlos sempre aparecer mais vezes por aqui. E sim, por favor.
E muito bom ter vocês até agora. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva no canal. Obrigada, tchau, até a próxima. Tchau!